iniciando com vocês mais um vídeo aqui no nosso canal. E como vocês viram no título, né? Estamos passando por algumas turbulências nesses últimos dias, né? Como vocês estão acompanhando, né? Durante os últimos meses, né? Estamos aí nesse processo com o Isaac, né? Tá bem doloroso, tá bem difícil, né? Digamos que desesperador, né? Vocês viram nos últimos vídeos, eu tento não me mostrar fraca, mas eu tô muito desorientada, desesperada internamente, né? E as coisas sempre acontecem assim, tudo junto, né? Infelizmente, tudo acontece assim, tudo junto, e essas provações que a gente vem passando tá me tirando assim do eixo mesmo, né? E o Isaac segue do mesmo jeito, né? A bactéria tá lá. Os médicos não sabem o que acontece. Não tem mais um medicamento para que ele possa tomar. Eles não passam outro medicamento, porque nada chega até a bactéria. E a última foi o colírio, né? Colírio de olho mesmo. Colírio que pingou. E aí é isso. Pinga o colírio, melhora, tem a melhora significativa. E depois volta tudo de novo, né? Mas a preocupação é que a bactéria tá lá, alojada. E não se resolve, eles não sabem me dizer o que fazer, né? A preocupação deles está ali em conter o vazamento. Mas não se preocupa com todo o resto, né? Com as perfurações que houve, com a perca que ele pode ter tido na audição. Não pede outra hemocultura para colher, para saber como tá a bactéria, para saber o que combate, o que não combate. Não pede uma ressonância para ver o que ele perdeu de audição, se ele não perdeu. Então, tá bem complicado. Tá muito difícil e, tipo assim, a gente como mãe responsável, eu penso dessa maneira, né? Ele só tem 2 anos, ele fez 2 anos agora. Então, é um bebê, meu filho é um bebê. Como que eu vou sentar e ficar aguardando essa situação, né? Então, é muito desesperador, né? E, tipo assim, eu não posso. A responsabilidade sobre a vida dele só é minha. Como que eu vou lidar com isso lá no futuro, sabendo que ele pode ter perdido e eu não fiz nada, né? Sendo que eu sei que eu posso fazer outra coisa, eu posso procurar outra ajuda. Então, é o que eu vou fazer. Estamos aí tentando, como vocês sabem, né? Recentemente, há 1 ano atrás, a gente saiu de Mongaguá, deixamos tudo lá, inclusive o convênio que eles tinham para vir aqui pro interior, para ficar perto da minha família, da minha mãe, que tá doente, tava passando por alguns problemas, e a gente veio para as crianças ficar mais perto, né? Para poder conviver um pouco mais. Então, mas diante de tudo isso que vem acontecendo, né, com o Isaac, eu preciso priorizar ele, né? Eu preciso priorizar a saúde dele. E em São Paulo, a gente tem mais recurso, tem mais médicos. E eu preciso ouvir outras opiniões. Pode ser que eles vão me falar a mesma coisa. Mas e se tiver outra opinião? E se fizer outra coisa? E simplesmente, né, as inúmeras receitas que eu tenho ali, eles tiver outro medicamento. Porque, gente, é inadmissível isso, né? Você saber que uma criança tá ali, um bebê, ele é só um bebê, gente, né? Ele tá com uma bactéria e não funciona antibiótico nenhum. Mas não interna, não toma outro medicamento, porque da última vez ela ficou brava comigo, porque eu tava indo tantas vezes pro pronto-socorro, mas eu vou fazer o quê? Ele teve febre antes de ontem, há uns 3 dias atrás ele ficou febril de novo, e eu já fiquei desesperada, porque eu falei, vai começar tudo de novo. E dessa vez ele teve sangue nas fezes, muito sangue nas fezes, ele tá com uma diarreia, e
o bumbum dele tá todo assado, assim, na pele viva. Chega que fez buraquinhos de tanta assadura, porque ele faz aquela água e faz, tipo, de dia, de noite, de madrugada, eu tenho que trocar ele. Eu acordo sentindo o cheiro e vejo ele tá cagado, eu tenho que trocar ele. Então, gente, tá bem complicado. Eu tô tentando fazer outro convênio para eles, né? Incluindo o Isaac, porque a gente sabe que tem os dias, né? Eu não tenho condição, infelizmente, eu não tenho condição de pagar tudo particular. Muitas vezes vi uns comentários de vocês, muito obrigada. Mas é o que eu disse no outro vídeo. E me aconselhar, mas por que você não faz uma vaquinha? Vamos, você tem que, né? Vamos pedir ajuda. Gente, é uma responsabilidade minha, eu sei disso. Eu posso pedir ajuda, poderia, né? Mas é o que eu disse. E acho que eu comentei no outro vídeo, né? Tem um caso muito parecido, que é o do Levi, que ele tem praticamente a mesma bactéria. E ela fez a vaquinha, conseguiu arrecadar o dinheiro, ela fez tudo no particular, fez a cirurgia, não deu certo. O organismo expeliu os caninhos e ia ter que fazer tudo de novo. E aí ela ia ter que fazer vaquinha tudo de novo, não sei como que ela vai fazer agora, né? Mas é complicado isso. Então, para mim, eu vejo que a melhor opção seria, e é o que eu vou fazer, né? Vou fazer o convênio para eles. E ele já segue passando cotorríneo, porque consultas a 24 horas, emergência, né? Se ele precisar, ele interna no hospital e já consegue o atendimento cotorríneo. É uma semana para passar em consulta particular. Então, eu já consigo, né, que ele passe. E aí eu já consigo que ele passe em consulta no consultório, né, com uma semana. E aí, no caso, teria que aguardar somente para os exames, ressonância, mas aí já é uma coisa que é mais seguro, né? Então eu já consigo fazer audiometria, a desossometria óssea, uma coisa assim, a ressonância, a tomografia, tudo isso com 180 dias. Então é mais fácil, né? Já tá incluso. Então eu pensei, né, orei muito, pedi muita direção para Deus sobre o que eu deveria fazer, né? E acaba que com tudo isso, com todas essas internações, com todas essas idas e vindas, vocês viram que o nosso carro quebrou, a gente tava com o carro alugado, muitas vezes o Marco ficava dias e dias fora de casa, tinha que viajar, porque aqui é muito ruim para aplicativo, pagando aluguel, fica muito inviável, não dá, porque é R$1.000 de aluguel por semana, então é muito caro. Então a gente devolveu, acabou pegando de novo, de uma outra locadora, pra gente conseguir, arrumamos o carro, graças a Deus deu certo, arrumamos o carro, mas a aprovação na vida do crente é tremenda. E arrumamos o carro, ele foi trabalhar para poder voltar para cá, né? Lembrando que nosso carro tá lá na praia, nossa casa lá. E com 24 horas de arrumado, ele tava em São Vicente, o carro quebrou de novo, né? A correia do alternador, ela desfarelou. E aí aconteceu com a gente, né? Infelizmente é assim. A correia do alternador esfarelou e entrou um farelo, uma festa fininha dentro da correia dentada. E aí bateu válvula e o carro parou. Com 24 horas de arrumado, né? Isso era uma sexta-feira. Aí tinha que pagar. Ele ia voltar para casa na segunda, né? Com o carro. E vida que segue, né? Mas, amém, né? E aí aconteceu isso. Aí teve que chamar o guincho, porque era de madrugada, tava numa zona de risco de São Vicente, bem perto de vários usuários de drogas. Então, se a gente deixasse o carro ali, né, eles iam destruir o carro, tirar as peças. A gente tinha acabado de comprar uma bateria nova, não tinha nem uma semana com a bateria nova. E aí, enfim, eu tive que pedir guincho de madrugada
gastar uma fortuna, né? E o carro parado, né? Aí ele ia ter que voltar e tudo mais, gastos que a gente não estava prevendo, né? E que a gente não tinha de onde tirar, até porque a gente tinha acabado de arrumar um motor, né? A gente fazia nem uma semana, né? Que a gente tinha comprado um motor novo, gastado com várias coisas, né? E isso, lembrando que o Marco que arrumou, né? Ele fez, tava tudo perfeito, tudo bonitinho. Mas amém, né? São coisas que acontecem, né? E graças a Deus deu certo, mas outras coisas aconteceram e tudo certo, né? Tudo certo quando errado. E agora o carro tá lá, vai ter que mandar pra retífica de novo, né? Pra ver o que houve. E aí, desde então, ele veio pra cá, tá sem trabalhar, então acaba que com tudo isso o dinheiro tá contado, né? O aluguel daqui é bem alto dessa casa, então eu tive que entregar a casa, né? Vou ter que entregar a casa. Então, eu avisei ela que eu não ia ter como pagar, né? Porque aconteceram inúmeras coisas, né? E vocês perceberam também nos últimos vídeos, a minha mãe acabou indo pra casa do meu irmão. Ela preferiu ficar lá. E eu concordo que lá é bem melhor, porque não tem as crianças, que a gente sabe que faz muito barulho. As crianças gritam, eles choram. São 3 crianças atípicas, 3 crianças autistas. Então, eles choram, eles brigam, eles entram em crise. E para ela, durante um tratamento, durante uma recuperação, não é bom, né? É cansativo, é estressante. Se a gente que é mãe, que é pai, fica enlouquecido, a gente não aguenta, né? É exaustivo ao extremo, né? Imagina para ela. Então, ela preferiu ir para lá. E como ela tava ficando aqui, acabava que ela me ajudava também com o aluguel. Então, não contava com esse detalhe, né? Que ela não iria voltar para casa, né? Então, ajudou ainda mais. Então, vou ter que entregar a casa, né? Lembrando que quando a gente iniciou o contrato, eu dei um calção muito alto para ela, né? Aqui, né? Essa imobiliária. Então, foram 4 calções que eu dei, né? 3 calção, mais o aluguel, mais um aluguel. Quase 5 mil reais. E aí, por conta disso, né? Ficou muito complicado para mim tá pagando, né, um valor tão alto diante de tudo isso que tá acontecendo com o Isaac. Porque, gente, os antibióticos são muito caros, né? E, tipo assim, então, entre escolher pagar um aluguel caro e a saúde do meu filho, eu não tenho nem que hesitar, né? É óbvio, a gente sabe que o aluguel é sagrado, a gente sabe que a prioridade é o nosso lar, mas isso não entra em questão quando é a vida de um filho, né? E vocês viram aí durante todos esses meses o tanto de antibiótico que o Isaac teve que comprar. Esses antibióticos não fornecem no município, eles não dão, né? Tirando o último medicamento que o hospital deu, porque a gente estava internado, que foi o amoxicilina com clavunato de 450, foi o único que deu. O restante eu tive que comprar tudo. E aí eles pedem antibiótico para 10 dias, né? Então, cada antibiótico é 200, 300 reais, 200 e pouco. São 2 vidros, dá quase 500 reais, né? Aí vocês calculam, né? A gente recebe uma vez por mês, né? E sem o Marco trabalhar, né? Porque o carro é uma fonte de renda, é para o conforto, é para as crianças usufruírem, é para a melhoria deles, mas também é uma fonte de renda. E sem isso, fica mais restrito. Então, ficou muito inviável para mim tá pagando um aluguel tão alto, né? Sendo que eu tenho a minha casa, né? Tenho a minha casa, eu não preciso pagar aluguel. Então, a gente viu e optou, é a melhor saída. Então, por isso, né? Estamos aqui, tô gravando esse vídeo para vocês, explicando tudo, porque nos próximos dias a gente vai ter uma mudança. Já tô aqui em volta de caixas, né? Como vocês podem ver, tem caixa aqui, tem caixa ali. Tô desmontando tudo, tô tentando arrumar tudo. Eles já estão entrando de férias, né? Praticamente, hoje é dia 26 de novembro. Então, a partir do dia 29 é formatura, depois vai quem quer, né? Então, a partir de semana que vem já fica mais tranquilo.
E aí é isso, né? Tô gravando esse vídeo explicativo pra vocês, pra explicar como vai ser daqui pra frente, né? Mais ou menos. Eu devo isso a vocês, né? Então, é isso. A gente, por enquanto, vou deixar as minhas coisas lá no salão, né? Tem o salão lá da casa, a casa tá alugada, né? Minha casa tá alugada no Qual Sul, né? Minha casa tá alugada. E aí tem o salão lá na frente que tá vazio, então a gente vai levar nossas coisas pra lá. Vamos guardar lá, e aí é férias, final de ano, a gente vai pra praia, né? Vamos pra nossa casa lá. As passagens já estão compradas, então logo mais a gente tá indo pra praia. Vou gravar tudo pra vocês, vou gravar a mudança, tudo mais. Vai ficar meio apertado lá por enquanto, até que a gente veja o que a gente faz, se a menina vai sair da casa mesmo, se não vai, e o que a gente resolve, se a gente leva as coisas pra praia depois. Então, basicamente é isso, por agora. Mas queria notificar vocês da situação, né? Vocês têm orado muito pela vida do Isaac, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Então, eu tô muito sumida das redes sociais, porque, gente, eu não tenho cabeça. Tem dias que eu só quero chorar, né? Porque é tudo junto, né? Carro quebrado, você passando por uma situação financeira complicada, contas chegando e você saber que é remédio, e agora ele tá aí com esse colírio, né? Então, é muito complicado, né? Sabendo que você precisa se dedicar. E aí, resumindo, basicamente é isso, né? A gente decidiu reativar esse convênio deles, né? Porque era a melhor solução. E aí, para pagar convênio, um aluguel caro, sem conseguir trabalhar ainda, porque o carro ainda tá quebrado. Então, não dá. Então, basicamente é isso. Mas eu quero agradecer de coração todos vocês, todas as orações, que vocês continuem orando pela vida dele, né? Que Deus tenha misericórdia. Eu creio que o Senhor tem uma obra muito grande na vida dele. Ele é um propósito lindo. Ele tá muito esperto, ele tá muito inteligente, né? Quem olha assim não imagina. Não sei como tá a perfuração. A última vez que... Falei que eu não ia chorar. A última vez que ele passou com o otorrino, a perfuração tava bem menor, né? Tinha fechado bem, né? Como ele é uma criança, né? Em pleno desenvolvimento, as perfurações vão e volta. O problema é o dano, né? Então, tinha diminuído muito a perfuração. Mas é isso, né? Conto com as orações de vocês, que vocês orem pela nossa família. Eu agradeço o carinho de todo mundo. Vai dar certo, vai passar. É só um período difícil, é só uma fase difícil. Mas Deus tá no controle de tudo. Deus tá sempre à frente, sempre nos fortalecendo. E vai dar tudo certo. É só mais uma fase, né? Que vamos passar e vamos glorificar, vamos olhar pra trás. E vamos ver que em todo o tempo o Senhor nos sustentou. Peço que vocês orem por mim, né? Tem sido muito difícil, muito complicado permanecer firme diante de todas essas barreiras, todas essas adversidades, né? Mas o Senhor tá sempre, sempre me fortalecendo. Eu agradeço muito, muito, muito. E é isso. Vou estar gravando pra vocês amanhã. Já vamos levar algumas coisas, vou estar gravando pra vocês. E quero só agradecer. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, muito obrigada por vocês, pelo carinho, por vocês não me abandonarem, né? Não abandonarem a nossa família. E é isso. Fui.